O que direi hoje parecerá loucura para muitos, mas esta GMC Sierra elétrica é muito melhor em muitos aspectos, talvez na maioria, do que a versão a gasolina. Além disso, te garanto que ao final deste vídeo, muitos vão escolher esta versão elétrica em vez da versão a gasolina. E vou ler vocês nos comentários. Começando porque nesta cabine você tem um truque que a transforma em uma caminhonete dos sonhos. Embora a versão a gasolina já seja avançada, esta aqui oferece ainda mais tecnologia impressionante. Porém, tanto a GMC Sierra Denali, a gasolina, quanto a elétrica, apresentam problemas que preocupam seus donos. E isso eu vou te contar mais adiante nesse comparativo que vou fazer entre a GMC Sierra, a gasolina e a elétrica. Sejam bem-vindos! Vou para o estúdio porque o calor está demais, 100 graus. Lá tem ar-condicionado e termino de te contar a história. E aqui, com o frescor já do ar-condicionado, posso te falar mais tranquilamente sobre algumas coisas. Embora eu vá voltar lá, para o campo de batalha, ao ar livre, onde houve algumas coisas que preferi te mostrar de lá. Falando de design e versatilidade de ambas, começando pela GMC Sierra, a gasolina. A 1500 Denali Ultimate tem um interior com acabamentos premium, madeira de verdade, bancos aquecidos, bancos ventilados também, couro de verdade, espaço amplo em uma cabine dupla, bem espaçosa, boa ergonomia e visibilidade. Tudo isso você encontra na GMC Sierra a gasolina, assim como a caçamba multipro com degrau integrado e tomadas de energia para essa caçamba traseira, a Sierra elétrica. Quando eu falo Sierra elétrica, sempre penso naquelas serras elétricas, mas tudo bem. Sierra Veículo Elétrico Denali. Esta edição tem um interior mais moderno, mais minimalista, mais moderno do que a Sierra a gasolina. Com uma tela curva de 16,8 polegadas na posição vertical, você tem bancos traseiros totalmente rebatíveis. E esse é o truque sobre o qual eu queria te falar. Isso se chama mid-gate, ou seja, a porta intermediária que une a caçamba com a cabine central. Isso me parece que dá uma grande versatilidade, que transforma a cabine em um mar de possibilidades para aquelas pessoas que têm cargas longas, tábuas de madeira, tubos, policloreto de vinila longo. Não sei. Você consegue imaginar o que pode usar e o que te permite carregar objetos de mais de 3 metros conectando a cabine com a caçamba. Por isso é uma daquelas características premium que a versão elétrica tem, mas que a versão a gasolina não tem. E falando de armazenamento e versatilidade, outra coisa que o design da elétrica tem é o e-trunk, ou seja, o porta-malas dianteiro. A versão a gasolina não tem porta-malas dianteiro porque ali fica o motor. Nesta, sem motor a gasolina, há espaço para o porta-malas frontal. 330 litros de capacidade de volume é selado com a chave e tem tomadas de corrente adicionais. Essa é uma grande vantagem que uma caminhonete ou caminhão elétrico oferece em relação ao a gasolina. A Serra Elétrica, veículo elétrico, vai ganhando e no final do vídeo quero que comente qual escolheria, pois veja todas as vantagens que a elétrica oferece. Mais luz ambiente também. Isso é no interior. E você tem carregamento sem fio duplo na Serra Elétrica. Neste quesito, nesta categoria, a elétrica sairia vencedora por versatilidade, por design inteligente e funcionalidade real para carregar coisas longas, sem comprometer a cabine, algo que te limita na movida a gasolina. Vamos falar agora de potência, capacidade de reboque e autonomia. Sierra a gasolina. Motor V8 de 6,2 litros potência de 420 cavalos, torque de 460 libras. Pé, capacidade de reboque, até 13.200 libras. Meu Deus, uau! Consumo de combustível, 15 milhas por galão na cidade e 20 na estrada estragona. Por quê? Porque é um V8. Mas a Serra Elétrica, a Sierra Veículo Elétrico Denali, tem uma potência combinada com 2 motores, de 754 cavalos de potência. A elétrica tem mais potência, 785 cavalos, 5 libras por pé e torque instantâneo. Por quê? Por ser elétrica, a capacidade de reboque chega a 10.000 libras, 3.000 a menos que a versão a gasolina. A Sierra a gasolina reboca mais, obviamente. Autonomia de até 440 milhas, ou seja, 708 quilômetros, com uma bateria de alcance máximo. Como é o caso desta caminhonete que estou te mostrando, que tive a oportunidade de testar esta semana, 708 quilômetros de autonomia impressionante. Consumo estimado de 1,9 milhas por kW, o que equivale a 12 centavos por milha em carregamento residencial. A movida a gasolina ganha em reboque, mas em aceleração e autonomia no geral,
A elétrica é impressionante, principalmente com esse torque instantâneo que quando você pisa, ela voa. Seguimos para a categoria de tecnologia e conforto. O que a Sierra a gasolina oferece? Tela horizontal de 13,4 polegadas, painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, uma câmera periférica de 360 graus. Com a integração dos apps Google, você tem CarPlay, Android Auto, também conta com assistente de partida em rampas e alerta de tráfego cruzado. Essas são características que vêm de forma padrão ou de série para a Sierra a gasolina. Ela possui uma impressionante 16,8 polegadas, gosto bastante, mais intuitiva no formato tipo tablet. Ela possui o Head-Up Display, projeção digital de 14 polegadas no para-brisa e o sistema Super Cruise, condução sem as mãos na estrada, compatível com reboque. Claro que a Sierra gasolina também tem isso. Direção nas 4 rodas com modo Crab Walk, igual ao visto na Homer e agora na Sierra, veículo elétrica. Você pode se mover lateralmente. Com 10,2 kW de saída bidirecional, é possível carregar ferramentas, eletrodomésticos ou alimentar sua casa. Em caso de apagão, você pode fornecer energia para alguns eletrodomésticos. Aqui eu acho que a serra elétrica ganha de longe. Agora, quanto às impressões de direção, bom, a serra a gasolina, claro que vai te dar uma condução mais robusta, mais confortável. Resposta progressiva do V8, diferente do torque instantâneo dos elétricos. Bom controle em curvas para o seu tamanho. Recentemente eu tive uma e te comentava sobre isso. Menor peso, tem mais agilidade urbana e o som do motor é muito mais presente, porque estamos falando de um V8. O som da elétrica é assim, silêncio absoluto, resposta brutal ao acelerar. Se a elétrica te dá isso pelo torque instantâneo, a direção nas 4 rodas facilita as manobras, mas o peso de quase 9.000 libras é sentido. A frenagem regenerativa da elétrica pode ser um pouco brusca no começo, até você se acostumar. E em relação à direção, às vezes ela não parece tão comunicativa. E ao volante, para uso diário e prazer de dirigir. Aqui, nesse aspecto, nessa categoria, a gasolina. Mas em aceleração e manobrabilidade, na cidade ou com trânsito, a elétrica te oferece uma experiência única e vantajosa. E agora vamos falar dos preços. Comprar uma com o que custa a outra. Se estiver gostando, curta o vídeo e inscreva-se na comunidade Fred Car Power 360. É importante que você se inscreva, porque senão não está certo. Talvez seja a última vez que você me veja, pois o algoritmo do YouTube funciona assim. Bem-vindo à comunidade. Sobre preços. A GMC Sierra elétrica comparada à gasolina, sendo que a versão a gasolina parte de $83.000. Refiro-me à GMC Sierra Denali. Essa versão de luxo se mantém estável em relação ao seu preço de revenda, embora a partir de 2023 tenha experimentado uma pequena queda no valor de revenda. E a elétrica vai custar quase o preço base, cerca de $15.000 a mais. Ela parte de $98.000. Como está equipada aqui, sai por $102.000. Tudo bem. Seguimos com o preço base, $15.000 de diferença entre elas. No valor de revenda, a gasolina leva vantagem, pois seu preço desvaloriza bem menos. É um dos pontos fracos que ela tem, pontos frágeis que tem, porque praticamente todos os elétricos têm isso. Isso de ter esperança de que um veículo elétrico tenha um bom valor de revenda. Parece fantasia, pois todos estão caindo muito. Mas também te falei sobre desafios e problemas relatados. Ambas têm espinhos, foi assim que te disse. Vamos ver o que aconteceu ou o que tem acontecido com a Sierra. Versão a gasolina. Bom, ela teve um recall, ou um chamado para revisão, em 2024. Motores 6,2 litros têm risco de falha no virabrequim, podendo perder potência. Já abordei esse grave problema em outros vídeos. Houve críticas pelo consumo elevado de combustível na cidade e pequenos problemas elétricos, como sensor de pressão e luzes automáticas. São probleminhas que foram relatados com a Sierra, a gasolina, a comum, vamos chamar assim. A veículo elétrico foi chamada para recall em janeiro de 2025 devido à falha no cinto de segurança traseiro central. Também teve problemas relatados por desgaste rápido dos pneus de 24 polegadas, que são pneus enormes e realmente muito bonitos. Falhas intermitentes também na interface do sistema Google integrado. Essas são algumas das reclamações que tiveram. Seu peso alto limita o uso em todas as tarefas off-road. Embora eu tenha saído um pouco do caminho com a elétrica, mas bom,
Nada como a versão a gasolina nesse sentido. Ambas tiveram problemas, mas a versão elétrica ainda está em seu primeiro ano de produção, então há uma incerteza maior. E o veredito? Finalmente bom. Como conclusão, com qual você ficaria? Com qual eu ficaria? Bom, é preciso levar vários fatores em consideração. A GMC Sierra Elétrica possui tecnologias avançadas que a tornam superior à versão a gasolina. A versatilidade da cabine, aquele truque do midgate que é um sonho. Encontrar a cabine com a caçamba, com um compartimento de carga, isso é muito bom. Realmente é algo que, como eu disse no começo, transforma em uma cabine dos sonhos por esse tipo de versatilidade. E para muitas pessoas, o custo a longo prazo vai ser útil. Em relação ao consumo, obviamente a gasolina vai consumir mais. Já está comprovado que os custos com recargas elétricas da versão vão te fazer economizar dinheiro a curto, médio e longo prazo, mais do que na versão a gasolina, a GMC Sierra. Em relação à experiência de dirigir, a sensação mais orgânica, mais natural, me atrai mais. Continua me atraindo mais, obviamente, a presença de um motor ali embaixo do capô. Também mais capacidade de reboque, dependendo de quais sejam suas prioridades. Eu gostaria de ser como um híbrido. Eu gostaria que transferissem as virtudes, as características exemplares e espetaculares que a GMC Sierra Elétrica tem e colocassem na versão a gasolina. As que podem, claro. Seria sensacional. Ainda prefiro a gasolina. Mas uau, essa chegou bem perto, como dizem no futebol. Está muito bem feita. O que acontece é que ela ainda tem seus desafios que todos conhecemos. Qual você escolheria? Deixe aí nos comentários para eu saber. Vou ler seu comentário e te mando um abraço. Veja o vídeo relacionado que deixei aqui, está ótimo. Inscreva-se no canal. Tchau, abraço.